Nesta terceira aula do videocurso de MentorRay da 3D1, vamos abordar um assunto que acredito ser o mais difícil de explicar, principalmente para quem já tem experiência no programa e está acostumado com o sistema que usa. Porque estas pessoas não percebem que elas precisam configurar muito mais parâmetros nos recursos que aplicam na cena do que outra pessoa que trabalha de outra forma. Elas acham normal ter que configurar diversos parâmetros para ajustar cada recurso que aplicar na cena, mas às vezes vemos na internet algum vídeo tutorial que a pessoa coloca os recursos na cena e praticamente não precisa configurar nada para ficar adequado. Isso acontece por causa das unidades que a pessoa trabalha. Quase todo mundo configura as unidades do 3ds Max de forma que dificulta muito o trabalho diário com o programa. E depois que acostuma, nem percebe que está tendo mais trabalho que os outros, principalmente se obtém bom resultado, pois aí tem certeza que está no caminho certo. Isso não tem nada a ver com render, de certa forma, quando apenas altera a unidade do sistema. Porque o render vai funcionar corretamente. Ele vai se ajustar à unidade. Apenas os valores utilizados serão diferentes. A não ser que faça a salada de unidades que eu disse, modificando o tamanho de unidade, passando para centímetros e dividindo por 2,54 ou multiplicando por 2,54. A questão é que quando troca de unidade, os valores padrões não ficam mais adequados. Como envolve unidade, fica ainda mais difícil de explicar, porque matematicamente a lógica das configurações que inventaram e espalharam pela internet está correta, como essa questão de multiplicar centímetros por polegada, ou dividir polegada por centímetro. Mas apesar da matemática estar certa, muitas vezes dificulta o trabalho, em algumas simplesmente nada mais funciona direito, causando comportamentos estranhos em diversas áreas do programa, como eu disse. Abra o arquivo de teste de unidades que está na pasta da aula 3 no seu DVD. Dentro da pasta Arquivos, aula 3, Unidades e Escala, exemplo, unidade. Veja, vamos dizer que isso aqui é 1, mas é 1 o quê? Tem que ter uma referência física de tamanho para determinar o que é 1 e inventaram muitas durante a história. Nós gostamos de tratar 1 como centímetro. Tem gente que gosta de tratar como polegada. Então, quando pensamos em 1 centímetro, temos a exata noção do tamanho de 1 centímetro. Mas quem pensa em polegada tem outra noção de tamanho para o 1, porque é 1 polegada. Clique com o botão direito na viewport, escolha um Hide All e aparecerá este box que tem 2,54 vezes o tamanho do box pequeno em cada uma de suas dimensões. Este é o tamanho do 1 para quem pensa em polegada. Quando você acessa o Unit Setup e troca aqui para centímetros, mantendo aqui como polegadas, o valor padrão que eles definiram aqui como 1 vira 2,54. Então, o tamanho do valor é o mesmo. Você apenas está vendo como centímetro. Agora, quando você acessa o Unit Setup, clica no System Unit Setup e altera aqui para centímetros, em vez de ver 2,54, você verá 1. Mas não é mais 1 polegada, porque agora é centímetro. Então, aquele valor que deveria ter 2,54 para ficar como um preset mais próximo do mais comumente usado, digamos assim, não tem mais esse tamanho. Agora ele tem esse tamanho aqui. Porque agora 1 é 1 centímetro. Então, quando você aplica um recurso na cena, um parâmetro que você não teria que mexer, se ele aparecesse com 2,54, você vai ter que alterar esse 1 aqui para 2,54, para ele voltar a ter o tamanho que ele tinha antes como o preset padrão do programa, que é o mais comumente usado. Claro que fica difícil de ver isso, porque são recursos 3D diversos, como um mapa noise,
Como vamos comparar o noise com alguma coisa na realidade? Tem alguns poucos recursos que conseguimos perceber isso visualmente porque temos termos de comparação na realidade, como a porta primitiva do Max, por exemplo. Mas quando você trabalhou muito tempo num sistema e passa a adotar este outro, é questão de poucas semanas para perceber que tudo ficou muito mais fácil. Que várias coisas que precisavam ser configuradas antes, parâmetros que precisavam ser ajustados antes, não precisam mais. Você coloca na cena e dá certo. É por causa disso. Porque a pessoa se sente incomodada de ver um parâmetro, em vez de 2,54. Ele tem que ver aquele parâmetro como 1 para ele se sentir bem na frente do programa. Se ele vê como com valor quebrado, ele fica incomodado. Aí ele tem que ajustar tudo manualmente para valores quebrados, em vez de deixar o programa ajustar para ele. Então é um contrassenso. Trate como 2,54 o que originalmente tem o tamanho de 2,54 e tudo ficará muito mais fácil para você. Você não é obrigado a trabalhar em polegadas, você vai trabalhar em centímetro. A única diferença é que nos parâmetros que normalmente estaria com 1, vai aparecer 2,54. É a questão de você suportar ver 2,54 em vez de 1,0, em troca de ter facilidade em tudo que usar na cena. Primeiro de tudo, tem que entender que o 3ds Max precisou escolher um sistema de unidade para gerar o mundo 3D do programa, porque ele foi desenvolvido justamente para trabalhar na área de arquitetura, design, engenharia e também entretenimento. Então, precisava permitir a preservação da escala real dos projetos nas áreas de engenharia, arquitetura e design, e devido à nacionalidade da empresa, foi adotado polegadas, como a unidade padrão. Sendo assim, na hora de colocar os valores padrões em cada um dos recursos, os valores que seriam mais comumente usados para o programa já vir configurado com eles também usaram polegadas, se baseando na escala real do mundo padrão do programa. É por isso que para o Max, 1 tem esse tamanho e não esse. E é só a gente ver 1 como 2,54 no que é padrão aqui e está resolvido. Porque quando você muda a unidade do sistema, todos os valores padrões mudam também, alterando o tamanho das coisas. Pois se por padrão alguma coisa mede 1 polegada, quando converte para centímetro, essa mesma coisa passa a medir 1 centímetro. Porém, para ficar certo, teria que medir 2,54. E os que perceberam isso, pelo menos na internet, em vez de adotar a forma mais simples, que é vir aqui no Unit Setup e escolher a unidade que você deseja que seja exibida aqui no display, sem se importar se vai mostrar 1,0 ou 2,54, eles vêm aqui e não contente em mudar, por exemplo, para centímetro, ainda altera o tamanho da unidade, altera o tamanho de 1 centímetro. Para que 1 centímetro valha 1 polegada. Então, eles mexem em todos os parâmetros que tinham disponíveis, em vez de apenas usar o primeiro que foi feito para isso. Como eu já disse em outro vídeo, não é porque tem um recurso no Max que você deve usá-lo. Muita coisa é antiga, obsoleta, que não se usa mais. Muita coisa é para manter compatibilidade com arquivos antigos. E muitas outras coisas são para situações super específicas. Então eu acho realmente incrível, porque a interface do programa já oferece logo de cara qual é a opção mais adequada para converter as unidades conforme a sua necessidade. Apenas em casos raros que precisa modificar a unidade do sistema. Mas nunca deve fazer estes jogos matemáticos alterando o tamanho da unidade. Isso estraga tudo. Os mais comuns são, por exemplo, você manter aqui em polegadas e trocar aqui para 0,39. Porque se você dividir 1 por 2,54, vai dar 0,39.
Então agora uma polegada teria o tamanho de 1 centímetro, porque 0,39 é a quantidade de polegadas que cabe em 1 centímetro. Ou então, se a pessoa trabalha em metro, divide 2,54 por 100 e usa 0,25. Fazendo 1 metro, valeu o tamanho de uma polegada. Ou então, trocam aqui para centímetro e coloca 2,54 no tamanho da unidade, para que 1 centímetro tenha o tamanho de uma polegada. Então, estas coisas não dão certo. Qualquer alteração do tamanho da unidade é um completo absurdo e nunca deve ser feito. 1 é 1, seja lá do que for. 1 centímetro, 1 metro, uma jarda, mas é 1 e não uma fração daquilo. Como eu disse, o Mental Ray vai trabalhar bem com qualquer unidade que você escolher aqui no System, mas pode apresentar problemas se você alterar o tamanho da unidade. Aqui você pode escolher a unidade que quiser, inclusive durante um projeto. Você pode trocar de unidade enquanto trabalha no projeto. Aqui não. Está no help do programa que você não pode alterar a unidade aqui depois que você já criou objetos e recursos na cena. E aproveitando que está com esta janela aberta, veja aqui que ele também marca a distância da origem e a acuracidade. Isso é muito importante, porque quanto mais distante o projeto estiver desta linha central aqui do mundo do Max, mais problemas pode apresentar, tanto na movimentação, quanto animação, quanto recursos, sombras, efeito de render, problemas malucos, problemas sobrenaturais vão acontecer quando estiver muito, muito distante daqui. Então, procure sempre manter o projeto no centro. Isso acontece particularmente com quem trabalha no AutoCAD, que o 0 é aqui e a pessoa começa a desenhar lá longe. Quando importa aqui, fica distante e a pessoa mantém distante para manter a referência de posição. Se importar um novo desenho do AutoCAD, uma modificação, vai cair no mesmo lugar. O mesmo acontece com o Revit. Quando importa, cai no mesmo lugar. Mas é importante que mova o projeto para próximo do centro para evitar este problema. Vamos fazer alguns testes e eu espero poder ilustrar melhor esta questão. Volte na pasta da aula 3 e abra agora o arquivo Exemplo defeito na câmera. Esta é uma demonstração de um dos inconvenientes que podem acontecer quando você está trabalhando com a unidade errada ou quando importa coisas em unidade errada. É muito importante você perceber que estas coisas não são normais, que era para tudo funcionar adequadamente. Se você aproxima a câmera de algum objeto, não é para cortar. Isso só acontece quando você está trabalhando com objetos minúsculos em relação à unidade padrão do programa. Então, quem não fica atento, de repente acha que é normal ter que vir aqui, selecionar a câmera, acessar o Modify e habilitar aqui o clipe, para ele configurar aqui, menos e poder aproximar, demorando mais para cortar. Porque ele está tratando o que era 1 polegada como sendo 1 metro. Se a gente fizer aqui um box de 1 por 1 por 1, verá que ele tem 1 metro, mas agora 1 metro, na verdade, tem o tamanho de 1 polegada aqui para os valores padrões. Porque, por padrão, aqui é 1. Então, sendo 1 por padrão, a câmera começa a cortar as coisas a 1 metro de distância dela, que é muito. Se fosse a 1 polegada, cortaria só quando se aproximasse a 2,54 centímetros. Então, não pode achar normal que a câmera corte os objetos. Volte na pasta da aula 3 no seu DVD e abra agora o arquivo Exemplo defeito na sombra. Este é um defeito que não acontece no Mental Ray, ele só acontece no Scanline. Porque o Mental Ray não tem o Trace Bias da sombra. Mas veja só,
Aqui também estamos trabalhando com um projeto em escala minúscula. Para nós está em escala real, porque as unidades vão funcionar. Mas, na verdade, o objeto está minúsculo em relação ao padrão do Max. Então, quando você renderiza com Scanline, olha o que acontece. As sombras ficam distantes. Porque, por padrão, o High Trace Bias tem um valor pequeno, mas quando você trabalha com objetos minúsculos, porque importou em escala errada, ou porque modelou em escala errada, este valor que era pequeno passa a ser imenso. Selecionando a luz, acessando o painel Modify e o menu High Traced Shadows, você vê aqui que o Bias é 0.2. Só que dependendo da unidade que você estiver usando, que estiver trabalhando, ou a relação de unidades que você fizer com o sistema de unidade genérica do programa, esse 0.2 pode ser 20 centímetros, pode ser 2 metros, pode ser 2 quilômetros. Então, se a gente diminuir agora para 0,01 e renderizar novamente, você vê que a sombra saiu correta. Então, são detalhes que quando a pessoa está começando, mesmo que não seja diretamente com Mental Array, seja apenas com modelagem, seja com recursos mais básicos, acaba encontrando um monte de probleminhas que dificultam a vida e que não precisavam existir. Vamos fazer um outro teste. Resete a cena e agora use o file import em vez do open. Import. E na mesma pasta do seu DVD, arquivos aula 3, temos aqui uma parede com vão feita no AutoCAD, então temos certeza que o tamanho dela está correto. Só precisamos importar corretamente aqui. E assim, vou poder usá-la para te mostrar que realmente tem diferença quando altera o tamanho das unidades, modificando a unidade do sistema. E ainda aproveito para mostrar como importar DWG no programa na escala correta. Você vai clicar em Open e vai abrir a janela de importação de DWG. Primeira coisa a fazer é colocar aqui na primeira opção da listinha, porque com esta opção os objetos serão importados na mesma cor do layer que estava no AutoCAD. Com esta outra opção ele vai tentar aplicar material e vai aparecer tudo preto. Antigamente vinha esta opção por padrão. Aí, para complicar, passaram para esta daqui que importa com tudo preto. Basicamente aqui você normalmente não precisa configurar nada. No máximo, aqui o Surface Derivation, para que o objeto 3D, se você importar 3D, ele venha com melhor resolução. Quanto menor o valor aqui, maior a resolução do objeto importado. E quando você importa apenas linhas, aqui é o interpolate das linhas. Eu acho que 10 é o suficiente. Mas se você importar um círculo e ele ficar sextavado, você pode aumentar este valor. Aqui gera as coordenadas de mapeamento para os objetos importados automaticamente, para que você possa aplicar textura sem ter que mapear. Aqui ele fecha linhas abertas. Aqui ele orienta a normal dos objetos todos para fora, para não aparecer com face invertida. O Auto-Smooth é sempre bom deixar habilitado para não vir sextavado, não mostrar as faces de cilindros e de esferas e de objetos curvos. Assim ele aplica o Smooth para parecer suave. E aqui ele solda os vértices próximos de acordo com o valor que você colocar aqui. Estes detalhes aqui em cima são para objetos que são compostos serem transformados em objetos individuais. E aqui para usar os materiais definidos na cena. Embaixo tem outros detalhes que você pode escolher para importar, mas não vem direito. Por exemplo, se você importar uma achura sólida do AutoCAD, não vai vir, o Max não consegue reproduzir, vai vir um monte de linhas. Pontos acaba deixando sujeira pela cena, eles vão vir como vértices. Aqui é caso você tenha criado luzes no AutoCAD, câmeras e grids de Use Coordinate System. Para nós, o mais importante de tudo é habilitar aqui o Rescale
escolher corretamente aqui a unidade. Que unidade tem que escolher aqui? A unidade usada no projeto no AutoCAD. Se no AutoCAD você modelou em centímetro, escolha centímetro. Se no AutoCAD você modelou, desenhou em metros, escolha metros. No meu caso, eu modelei essa parede em metros. Quando você escolhe a unidade certa, você já vê a dimensão correta aqui. Então, se você fizer um box lá com 1 por 1 por 1 e importar, conforme a unidade que você escolher aqui, você verá aqui se está certo ou não. Se eu escolho centímetros, a parede que era para caber uma porta, ela passa a ter agora 2 centímetros por 0,17 por 2,8 centímetros. Não está correto. Enquanto que eu colocando em metros, tem o tamanho de uma parede que eu posso colocar uma porta, de um vão. Clique em OK e veja. A parede foi importada. Repare o tamanho dela em relação ao grid. E como eu disse, vamos fazer um exemplo com uma coisa que temos uma comparação do mundo físico para ver que os valores padrões que foram colocados nesta coisa funcionam perfeitamente bem quando está na escala padrão e não funcionam quando está em outra escala. Esta coisa é a porta. Acesse o menu Create, Doors e temos aqui a pivô. Todos nós sabemos mais ou menos, temos visualmente mais ou menos o tamanho que deve ser os batentes, a espessura. Então, é um ótimo exemplo para testar esta questão da unidade. Porque em muitos outros recursos não temos este meio de comparação. Apenas trabalhando, temos que acabar ajustando vários valores para poder ficar correto na cena e não precisava. Habilite aqui o Snap para ficar mais fácil para você selecionar e colocar a porta no vão. Clicando com o botão direito sobre ele, você pode verificar se está marcada a opção vértice. Pode desligar as outras, deixar apenas vértice, assim não confunde. E clicando aqui na porta pivô, eu posso criar a porta clicando aqui no primeiro canto, arrastando, sem soltar, arrastando até o canto do lado oposto. Aí a hora que aparece ali a cruzinha do Snap, eu solto. E agora eu posso definir aqui a espessura da porta. Arrasto não, movo o mouse, porque já soltei o botão. Movo o mouse até o canto de trás, clico no vértice, ela ficou presa ali. E agora eu posso aumentar até em cima. A hora que aparecer o Snap ali, eu clico novamente, a porta está no lugar. Não preciso alterar nenhuma configuração dela. O batente está no tamanho certo, as bordas estão no tamanho certo do quadro central. Então você vê aqui, estes foram os tamanhos que eu criei com o Snap. Então você, modificando aqui, você modifica os tamanhos criados com o Snap. Estes parâmetros eu tenho que configurar. Os outros eu não tenho que configurar nenhum. Já estão adequados. O batente está com 5 centímetros. A profundidade da porta está com 2,54, uma polegada. A espessura com 5. As bordas laterais aqui com 10. A parte de baixo aqui com 30. Já estão com valores próximos do adequado, pelo menos. Então não precisamos modificar. Mas resete a cena. Não precisa salvar nada. Volte no menu de customização, Unit Setup, e agora mude as unidades do sistema para centímetros. Pode manter aqui em centímetros para continuar vendo ali em centímetros, nos campos dos parâmetros. E agora importe novamente a porta fazendo o mesmo processo. Vamos escolher exatamente a mesma unidade que usamos no projeto do AutoCAD. E veja que apareceu corretamente com as mesmas dimensões que antes. Clique em OK, mas repare que agora já tem uma boa diferença em relação ao grid. Estamos trabalhando em centímetros, que passou tudo a ficar 2,54 vezes maior do que devia. Ou, na verdade, tudo ficou 2,54 vezes menor, para se ajustar a centímetros. Por isso que as coisas parecem maior aqui.
um objeto que a gente tem uma dimensão exata, porque foi feito num programa de CAD, ele aparece maior. É que todo o resto ficou menor. Vamos voltar e criar a mesma porta. Do mesmíssimo jeito. Clica, arrasta, sobe, a porta não está boa. A porta está estranha. O batente está minúsculo. A espessura dela saindo para fora da parede está minúsculo. Está tudo errado. Os valores que eu tive que definir continuam iguais. Mas os valores padrões, que antes era 2 polegadas, ou seja, 5 centímetros, que era o valor certo. Agora não, agora é 2. Porque a pessoa não quer ver aqui com 2,5, com 5,08. Ela acha ruim isso. Ela prefere ver com 2. Aí ela tem que vir aqui e pôr 5 manualmente para ficar certo. Aqui, que é 1 polegada, agora está sendo visto como 1 centímetro, era para estar com 2,54. Então, temos que colocar aqui no mínimo 2 para ficar bom e a porta sair, o batente sair um pouco da parede. A espessura da porta está com 2, temos que colocar aí 3 ou 4. Antes já vinha com 5, não precisava mexer. O quadro lateral está com 4, está minúsculo. Antes já vinha com 10. A parte de baixo está só com 12, antes já vinha com 30. Então eu tenho que ficar configurando um monte de coisa que eu não precisava, apenas porque eu não gosto de ver números quebrados aqui nos parâmetros padrões. Vamos resetar novamente a cena? Eu quero fazer um outro teste aqui para te mostrar que isso acontece em outros recursos, acontece em todos os recursos, mas na maioria é difícil de perceber. Você só percebe pelo trabalho que você tem de configurar, já que são poucos recursos que visualmente você pode ter essa sensação deste problema. E eu quero usar um diferente, justamente porque no curso de maquete eu usei o exemplo da porta, já que é o mais visual entre todos. E algumas pessoas comentaram, mas se for para ajustar só o tamanho do batente da porta, tal, isso daí não é problema. Não conseguiram entender que não é o batente da porta, é tudo. O batente da porta foi um exemplo. Então acesse novamente a pasta do seu DVD pelo Open, só que agora não a pasta da aula 3, volte para a pasta da aula 2, em que realizamos o exemplo de render interno. Selecione o arquivo. Ele vai pedir para trocar as unidades, justamente porque no teste anterior havia trocado a unidade para centímetro. Isso é muito ruim porque normalmente esquecemos, quando trocamos a unidade, esquecemos e acabamos trabalhando de outra unidade, só vamos perceber depois de estar tendo vários problemas. E daí é ruim converter uma cena de uma unidade para outra. Então, é bom abrir o arquivo na unidade certa e já pedir para adotar as unidades do arquivo e já deixar o Max novamente com a unidade correta. Lembre-se sempre de, se mudar aqui por algum motivo, voltar e colocar novamente em polegadas. Mas, por enquanto, neste arquivo aqui, vamos deletar tudo o que temos e ficar apenas com as paredes. Selecione as paredes e clique no Group Open, ou mesmo no Ungroup, se você quiser, para poder selecionar aqui apenas as paredes e trocar o material. Tecle M para abrir o Material Editor. Se você estiver com o Material Editor no modo Slate, que é aqui o material baseado em nodes, você pode acessar o menu Mode e escolher o Compact para ficar com o material compacto, que é mais prático. Selecione aqui o material de pintura branca da parede. No Slot Color, tem aqui um M, porque eu apliquei um fall-off. Clique aqui no botão do fall-off para trocar este fall-off por um outro mapa. Acesse aqui o menu Maps Standard e escolha o Noise. Na mensagem de Replace, escolha para descartar, assim ficaremos apenas com o Noise. Veja o tamanho que ele está, podemos diminuir um pouco para 20 e aplique na parede. Clicando aqui neste ícone, Show in Viewport, você habilita a exibição do mapa na Viewport. Então aqui estamos vendo agora o mapa Noise. Amplie a Viewport e você pode ver o tamanho das manchas.
Podemos diminuir um pouquinho mais para 15. Assim fica melhor de ver as manchas. Veja o tamanho das manchas aqui na caixa e veja aqui o tamanho aqui na parede. Eles estão bem parecidos, fica fácil de você identificar o que você está fazendo. E se você clicar em Render para ver a renderização, veja que fica exatamente como está lá na parede. Veja como as manchas são parecidas. O tamanho delas, o posicionamento. Vamos agora medir esta sala. Você mede aqui pelo menu Tools, Measure, Distance. Você pode até desligar aqui o Snap, não precisa ser uma medida precisa, mas clique aqui num canto e no outro. Vai aparecer aqui embaixo. Veja que ela tem 3 metros, 300 centímetros. Então é uma sala de 3 por 3. Agora vamos resetar a cena. Não precisa salvar nada. E no menu de customização, Unit Setup, System Unit Setup, vamos trocar para centímetros. Agora não vamos abrir a sala, porque ela está em outra unidade. Mas vamos criar o box com o mesmo tamanho, 300 por 300 por 300. Então, é a mesma sala de 3 por 3 por 3. Abra o Material Editor novamente e vamos aplicar o mesmo noise. Podemos zerar aqui a reflexão para ficar opaco, igual no exemplo anterior. E clicando aqui no Slot Color, vamos selecionar o mesmo noise. Logo de cara vemos que o valor já não é o mesmo, porque agora o que antes era um valor padrão foi convertido para centímetro, mudou o valor completamente. Já não temos mais o mesmo parâmetro de antes. Não podemos colocar o mesmo 15, porque o 15 agora significa outra coisa. Mas podemos ver aqui o padrão que está na esfera de amostra. Vamos trocar para a caixa, veja o tamanho. Da outra vez diminuímos um pouco, vamos diminuir aqui também, vamos por 40 então. Está aqui mais ou menos no padrão que estava antes. Aplique na caixa e habilite o Show in Viewport para você ver o mapa. Olha a diferença. O que você vê na esfera de amostra, na caixa de amostra no caso, já não é mais a mesma coisa que aparece na Viewport. Quando você renderiza, a imagem fica um pouco mais próxima do que o que estava na amostra. Então você perde o feedback na Viewport. Eu já vi muita gente reclamando, por que o mapa na Viewport não fica igual ao que está na esfera? A gente sempre tem que modificar, fazer render de teste. Se você trabalhar na unidade padrão, não precisa. O mesmo mapa procedural, da mesma forma que ele aparecer na esfera de amostra, ele vai aparecer na Viewport, vai aparecer no render. É o mesmo caso do batente da porta. E é o mesmo que acontece em todos os outros recursos que não temos meio de comparação, mas que acabam criando todos esses pequenos inconvenientes que no final do dia você teve que dar muito mais cliques no programa e teve que modificar muito mais valores, fazer muito mais ajustes para obter o mesmo resultado que uma pessoa obteria com muito menos cliques, muito mais facilmente, com muito menos ajustes. Não acredite no que eu estou falando, teste por um tempo. Trabalhar com a unidade do System Unit Setup em polegadas, modificando apenas o display para centímetros. Para ficar perfeitamente correto, eu não posso dizer que nunca deve modificar a unidade do sistema, pois em casos especiais é necessário. Por exemplo, se você for fazer um projeto de uma rodovia com diversos quilômetros de extensão, aí vai acontecer problema, justamente pelo que eu disse, de afastar muito o projeto do centro do programa. Mesmo que você centralize o projeto, como ele tem quilômetros de extensão e você está trabalhando em centímetros, ele vai se distanciar demais do centro. Aí passa a ocorrer problemas. E mesmo que você modifique as unidades no Unit Setup
para quilômetros, não vai adiantar, porque você estará muito distante ainda do centro do programa. Quando você troca a unidade do sistema para quilômetros, aí sim, mesmo que a rodovia tenha vários quilômetros, ela ainda vai estar próxima do centro do programa. Se ela tiver 1.000 quilômetros, ela estará apenas a 1.000 unidades do centro do programa, evitando esses problemas de quando se distancia muito do centro. Mas tem que saber que quando precisar fazer isso, tudo será mais difícil para você. Todos os recursos, todos os parâmetros de tudo que colocar na cena, você terá que fazer mais ajustes do que você fazia quando trabalhava na unidade padrão. Perceba também que diminui a acuracidade quando você trabalha com unidades muito grandes. Sendo assim, apenas neste último caso que deve modificar as unidades do sistema. Para a maquete, mesmo que seja de um condomínio inteiro, polegadas funciona bem e no display poderá escolher metros ou centímetros. A outra ponta também é verdade. Se for trabalhar com escalas muito pequenas, como microns, também pode dificultar o trabalho e exigir mais do render, pois precisa gerar detalhes muito pequenos. E você, estando com a unidade do sistema em polegadas que é muito maior, estes detalhes se tornam minúsculos. Neste caso, também seria adequado modificar a unidade do sistema para ficar mais próximo da unidade de trabalho. Mas nessa situação, eu acho melhor aumentar o tamanho do objeto, saindo da escala real, para ficar mais próximo de centímetros e renderizar nesta escala como se fosse um mockup, que são cópias maiores de objetos muito pequenos, usadas para fotografar para propaganda em estúdio. Isso vai facilitar muito o trabalho por não precisar alterar as unidades. No caso de uma rodovia é diferente, é um projeto técnico que precisa de medidas precisas, então é melhor você passar para quilômetros e enfrentar o transtorno de sair da unidade padrão. Agora, na questão de escolher entre metros e centímetros, para trabalhar com maquete, eu sugiro que você escolha centímetros. Mesmo que esteja acostumado a usar metros no Revit, no AutoCAD ou em outros programas que você projeta. Primeiro porque vai modelar detalhes super pequenos como maçanetas, puxadores, rejuntes. Não será apenas a modelagem da alvenaria bruta, onde normalmente usam apenas metros. É muito importante fazer uma modelagem bem detalhada para a imagem ficar realista. E se usar metros para fazer coisas pequenas, terá que trabalhar com muitas casas decimais, dificultando tudo. Mas o principal motivo é porque qualquer valor em polegadas convertido para metros dá um valor bem menor. Então, enquanto ainda não tiver experiência no 3ds Max, pode causar problema, já que com duas casas decimais configuradas, pode acontecer de algum valor ficar tão pequeno que aparecerá como zero, por não ter casas decimais suficientes. E você vai achar que está certo, que é normal, porque muitos parâmetros vêm com zero mesmo. Porém, tem certos casos que usa-se valores bem pequenos, mas que não pode ser zero. Por isso que eu acho melhor usar centímetros, pelo menos até ter uma boa experiência no programa. Porque qualquer valor em polegadas convertido para centímetros sempre vai dar um valor maior. Desta forma, nunca acontecerá esse tipo de problema de zerar um parâmetro por falta de casas decimais. Você sempre verá valores maiores do que eram em polegadas. Depois que tiver uma boa experiência com o programa, você pode escolher a unidade que quiser aqui no display e até mesmo alterar a unidade do sistema nos raros casos que são necessários. Até ter uma boa experiência, eu sugiro que adote este padrão de unidades. Polegadas aqui e centímetros no display. Vamos resetar a cena para manter neste padrão. Assim, não esquecemos de trocar. E no final das contas, o que importa mesmo é não modificar o tamanho da unidade do sistema e sempre trabalhar em escala real para poder usar a técnica fisicamente correta.
A questão é que, mantendo as unidades do sistema em polegadas e escolhendo a unidade que quiser no display, será tudo muito mais fácil. Será muito mais fácil trabalhar no programa em todos os sentidos. Espero que tenha entendido se for novato no programa e principalmente que tenha se convencido se for mais experiente no 3ds Max. Pois trabalhar assim será muito mais fácil e tempo é dinheiro. Tente por um tempo, pratique com essa unidade durante um tempo e você mesmo verá. No próximo vídeo, vamos estudar o outro assunto chato que temos que abordar, depois será só diversão.